Olá, 21 de novembro de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. São Luís cedia simpósio internacional de HPV e tumores relacionados. A PAI lança campanha Natal Solidário. Na série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Maranhão, hoje é a vez de Mozart Baldez. E você vai ver também, polícia segue busca por fugitivos de unidade prisional do Olho d'Água. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado. Estamos começando aqui o Bom Dia Maranhão nesta quarta-feira e depois de um feriado prolongado, né? Tivemos feriado na semana passada, feriado ontem também e agora a cidade vai retomando aí o seu ritmo normal nesta quarta-feira. Hoje você vai ficar ligado aqui porque daqui a pouco tem Silvan Alves falando de segurança. Nós vamos falar sobre vários assuntos aqui no Bom Dia, entre eles a fuga daqueles presos da unidade lá do Olho d'Água. A Secretaria de Segurança já tomou medidas em relação, e a Secretaria de Administração Penitenciária também, medidas internas. Nós vamos falar sobre esse assunto já com o Silvan aqui no Bom Dia. Novidades também em relação ao assassinato do prefeito de Davinópolis. Daqui a pouco o Silvan traz os detalhes para você. Laércio Júnior vai falar de esporte, a gente vai trazer aqui uma novidade. Um time de futebol americano, sabe aonde? Em Pinheiro, é o primeiro time da cidade de futebol americano. A gente vai trazer para você em detalhes também. Diogo Coutrinho vai falar de política já, dos bastidores da política. Uma medida, inclusive, do governo Temer em relação aos lençóis maranhenses. Você vai saber já que medida é essa com o Diogo Coutrinho no bloco de política, tá bom? São 7 horas da manhã, um ótimo dia para você. E olha, vai ser lançada daqui a pouco a campanha Natal Solidário da PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luís. O repórter Eduardo Ericeira tem os detalhes para nós. Eduardo está lá em frente, inclusive, à sede da APAI, não é isso, Eduardo? Bom dia para você. É isso mesmo, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma campanha importante, um dia importante aqui para a PAI. Nesta quarta-feira, dia 21, vai acontecer a campanha Natal Solidário, que já acontece há muitos anos, que é justamente para arrecadar dinheiro aí para a manutenção das atividades tão importantes que são aqui realizadas pela APAI e também para a manutenção da escola Enei Santana, que é mantida justamente pela APAI e atende 248 crianças e adolescentes. São atendidas também aqui pela APAI e a manutenção também das atividades que são realizadas aqui, que atendem crianças com algum tipo de deficiência, principalmente aquelas pessoas com deficiência intelectual ou múltipla. E aí são várias atividades que serão realizadas, atividades que são realizadas, na verdade, aqui na APAI, atividades educacionais, atividades também de cultura, de lazer, também de reabilitação dessas pessoas que têm essa deficiência. Para o dia de hoje, para o lançamento da campanha Natal Solidário, está prevista a apresentação de crianças, que são estudantes aqui da APAI, já pensando no Natal, uma apresentação natalina. Também vai ter a apresentação do grupo teatral Pão com Ovo e a apresentação do cantor tenor Sérgio Pacheco. Além do lançamento oficial que vai acontecer aqui na APAI, a gente inclusive já mostra aqui, que fica no bairro do Outeiro da Cruz, além do lançamento oficial que vai acontecer aqui no local, também vai ocorrer da sede da instituição, o lançamento também institucional pelo site, via redes sociais. O site da APAI é www.apaisaoluís.org.br e vai contar inclusive com o apoio de influenciadores digitais. Os doadores poderão colaborar comprando produtos personalizados que podem ser adquiridos aqui mesmo na APAI, que, como eu disse, fica no bairro Outeiro da Cruz, aqui na capital São Luís, e em empresas parceiras ou realizando depósito ou transferência bancária para a instituição. Com as doações é possível transformar vidas, segundo é o próprio lema da APAI, que atendem essas pessoas com deficiência múltipla ou também deficiência intelectual. A gente lembra que a APAI aqui em São Luís foi a primeira fundada, a primeira instalada aqui no estado do Maranhão. Ela existe desde o ano de 1971 e, como eu disse hoje, mais uma edição da campanha Natal Solidário para ajudar na manutenção aqui da APAI e desses importantes trabalhos que são desenvolvidos por aqui. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Cerca de 13 detentos fugiram da unidade prisional de ressocialização do Olho d'Água aqui na capital maranhense. De acordo com a polícia, houve envolvimento de agentes penitenciários na fuga. 10 detentos ainda estão foragidos. Ataniel Carvalho, Ramilson Silva e Silva, Nilmarques de Jesus Cardoso Diniz, Luiz Carlos Vilaça, Bernardino de Sena Viana, Genilson Melo Cabral, Helenilson da Silva Aquino, Rosivan Macedo Almeida,
Gilson de Jesus Pereira França e Renildo Belfort Salgado. Eles e outros 3 homens que já foram recapturados fugiram da unidade prisional de ressocialização do Olho d'Água por este buraco feito no muro da quadra onde os internos tomam banho de sol. A fuga aconteceu na madrugada desta terça-feira. A ocorrência foi registrada ainda de madrugada no plantão central do Quatrac. Segundo as investigações, houve envolvimento de agentes penitenciários na fuga. A Secretaria de Administração Penitenciária se manifestou sobre o caso por meio de nota. No documento, a SEAP informa que enviou nomes de 4 servidores para a Corregedoria do Sistema Penitenciário do Maranhão. Além disso, foi pedida a exoneração de 2 agentes penitenciários temporários e dos 3 auxiliares de segurança penitenciária temporários que estavam de plantão. Vamos falar de segurança aqui no Bom Dia. Continuar falando de segurança agora com a participação do Silvão Alves. Ô Silvão, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, esse caso aí, a investigação, as medidas tomadas até agora são internas, não é? Da Secretaria de Administração Penitenciária, e é muito triste saber que há a possibilidade de envolvimento, até pela quantidade de presos que fugiram. Isso, é praticamente impossível uma fuga dessa sem a participação de alguém. E outra coisa, não se faz um buraco numa área de banho de sol, como foi por onde eles fizeram, do dia para a noite, né? Isso aí já vinha sendo feito. Então, há o indicativo de que houve um planejamento, né, de toda essa ação e provavelmente com a conivência, né, de quem deveria evitar, estaria lá justamente para evitar. São ao todo 9 servidores, são 4 dos quadros efetivos da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Esses 4 não podem ser exonerados imediatamente, eles vão poder responder, aberto a eles o argumento da ampla defesa, né? Claro. E eles estão afastados, são os 4 que vão responder à sindicância. Agora, os outros 3, mais 4 guardas penitenciários, esses aí, eles vão já ser exonerados imediatamente, é rompido o contrato, né, porque eles são contratados, então efetivamente eles já são considerados fora do quadro, né, de servidores da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Silvão, ontem na zona rural aqui da capital. 10, né? São 3 foram recapturados logo e a polícia está em campo aí, a população precisa ajudar, é importante que a população ajude para localizar e recapturar todos esses indivíduos aí. Silvan, na zona rural daqui da capital, a polícia descobriu um depósito clandestino de armazenamento de venda de combustível. Combustível furtado, diga-se de passagem, né? Exatamente. É um perigo, porque isso aí é uma cadeia, e o delegado Valdenor Viegas, que assumiu o Departamento de Combate à Roubo à Carga, ele está trabalhando porque tem muita gente envolvida nisso aí, que vai, no final dessa estrutura toda do crime, vai terminar em distribuição de combustível adulterado, porque eles tiravam o combustível do caminhão-tanque que carregava aqui no terminal. Esse caminhão, por exemplo, ele ia para a cidade de Itapé-Curumirim, abastecer lá os postos lá de combustível, o motorista encostava lá no depósito, lá no Inhaúma, e lá eles tiravam, no caso desse caminhão, eles tiraram 200 litros de combustível, no caso, gasolina. Muita coisa. Muita coisa. E aí eles revendiam essa gasolina e completavam a carga do caminhão para o caminhão poder chegar no destino, já daí, a partir daí, com o combustível adulterado. E era comum isso aí, a participação de motoristas, de transportadoras, né, que iam para lá justamente para participar, estacionar o caminhão para participar desse tipo de esquema. Silvano, nós temos novidades em relação às investigações aí da morte do prefeito de Davinópolis? Do assassinato do prefeito Ivanildo Barbosa, a polícia já tem a decretação da prisão, já foi pedida a decretação da prisão de 2 policiais militares do Pará, né, de acordo com as investigações e com a formatação do retrato falado, nessas imagens aí, seriam os 2, né, respectivamente, policiais que vieram lá do Pará, possivelmente contratados para executarem o prefeito Ivanildo Paiva. É um negócio muito triste para a família do Ivanildo, porque você sabe do caso do filho dele, né, do Ivanildo Barbosa Júnior, que infelizmente foi morto também, sequestrado e morto por agentes públicos, e parece que a história se repete no caso do pai, né? A partir do momento em que ele deve ter sido sequestrado, torturado
e depois assassinado lá na cidade de Davinópolis. A polícia não entra em muitos detalhes, porque o importante agora, né, já com os autores identificados, a polícia chegar aos mandantes e a verdadeira motivação do assassinato do prefeito de Davinópolis. Esse é o passo seguinte. Esse é o passo seguinte, que é importantíssimo, né? Não adianta você prender, geralmente, por se tratarem de policiais, eles vão negar e não vão tentar dificultar que se chegue aos mandantes do crime. Então a polícia tem que cercar isso aí para chegar na investigação e confrontar e derrubar o álibi deles, os argumentos que eles tiverem. Você mostrou ainda há pouco no Bandeira 2 também o caso do policial que foi preso, Silvano. Qual é a situação? O policial ele é acusado de passar informações privilegiadas do Serviço de Inteligência, que é do DI e do GSA, Grupo de Serviço Avançado, que trabalha justamente nesse combate, enfrentamento ao tráfico de drogas. A gente tem inclusive o áudio aqui na que você Exatamente. Quiser, Você quer ouvir, né? Vamos ver o áudio, o trecho do áudio. Vamos ver. Que foi flagrado no Grampo. Se eu souber de mais alguma coisa, mais alguma informação por mim no lado do SI, eu sempre assim, vou comendo pela beirada pra saber, entendeu? Aí eu te passo, antes de qualquer coisa. Pra tu ficar atento aí, pra tu não cair num bote. Eles estão sabendo de alguma coisa aí, entendeu? Aí pra tu ficar atento, pra tu não cair nessa cilada. Eles estão rodando muito para esse teu setor aí. Bem pertinho, moço. Você estava bem pertinho da tua casa. Bem pertinho. O carro parado e os 3 polícias do velado dentro do carro. Aí tu fica atento, né? A picape Frontier branca, ela não é muito nova não, ela é assim meio velhinha já. É o carro do SI. Aí tem o Voyage preto, aí tem outros carros. Aí tu apaga esses áudios aí, beleza? Não deu tempo do traficante apagar, né? Porque ele já vinha sendo monitorado e aí, como é um serviço de inteligência, eles têm meios para fazer justamente esse monitoramento. E aí pegaram ele no Grampo, ontem ele foi preso, já está, é o soldado Humberto, ele é barra 2014, entrou na polícia agora em 2014, e ele foi já conduzido ao presídio Manelão, que é o presídio destinado a policiais militares aqui no Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, no Calhau. Ô Silvano, aquele caso da idosa de 106 anos que morreu no interior do estado, a polícia já tem agora um suspeito identificado? Já. E a gente falava ontem, você lembra, que era alguma pessoa bem próxima, que tinha conhecimento dos hábitos e tal, e que um indivíduo tinha sido visto em atitude suspeita, que estava havendo uma festa lá nas proximidades da casa da dona Antônia da Conceição. Esse indivíduo está identificado, é claro que não tem mais flagrante, então a polícia precisa confrontar informações, reunir os indícios, transformar esses indícios em provas, para convencer a justiça a decretar a prisão dele, o que deve estar sendo feito dentro das próximas horas. Uma chinela encontrada lá, e seria já reconhecida por pessoas ligadas a ele como de propriedade dele, ele está negando. As roupas dele foram recolhidas também para serem periciadas, né? Não tem dúvida de que ele matou a senhora, né? Depois que saiu da festa, ele ficou lá nas proximidades procurando, obviamente, que tinha aquela informação na cidade que ela tinha dinheiro guardado, e aí ela reconheceu ele matou ela com requinte de crueldade, os médicos comprovaram isso, que foi traumatismo crânioencefálico, ele matou ela a pauladas, e ainda arrastou ela pelas dependências da casa. Então, o mais difícil, a polícia já chegou, que é a identificação desse suspeito, e agora resta, né, transformar esses indícios em provas para que a justiça decrete dentro das próximas horas a prisão dele. Inicialmente tinha aquela informação dos R$30, depois a polícia conseguiu... acharam a pochete, acho que ele lutando e arrastando ela, a pochete deve ter caído, estava embaixo de um dos móveis lá do quarto, foi encontrado. Mas a casa estava toda revirada, porque ele queria mais dinheiro, né? E estava naquela informação que tinha na cidade, que ela, por ser uma senhora de 106 anos, usava rede bancária, e que ela tinha algum dinheiro guardado, alguma quantia guardada em algum lugar lá da casa. Silvano, lá em Imperatriz nós tivemos a prisão de um vereador. Lá o vereador, ele é da cidade lá de Minas Gerais, não é? Essa organização criminosa, ela ficou bem conhecida no país. No ano de 2012 até 2008, foram mais de 20 assassinatos registrados. Eles eram conhecidos como Irmandade, que era o nome dessa organização criminosa. E aí ele inclusive chegou a ser afastado da presidência da Câmara, vereador com mandato com a presidência da Câmara, não é? Recorreu ao TSE, né? Mas teve a prisão decretada e estava aqui na cidade de
de Imperatriz, agora com a prisão preventiva decretada. Ele foi preso e vai ser mandado para lá, né? É claro que com ele há outras pessoas envolvidas. A polícia garante que esse mandado de prisão já é respaldado em caso de 18 assassinatos, né? Faltando comprovar que o número muito maior de vítimas, que pode ser que eles tenham assassinado muito mais gente. Eles faziam parte de uma quadrilha que atuava no ramo do tráfico, roubo de cargas e por aí vai. Ótimo dia para você, Silvan. Ok, Adalberto. Bom dia a você e bom dia a todos. São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14. No próximo bloco, confira a série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Maranhão. Hoje o entrevistado é o candidato Mozart Baldez. E mais, Temer vai entregar a Bolsonaro o plano de privatização dos lençóis maranhenses. Assunto para John Cotrim já depois do intervalo. Imagens ao vivo da Avenida Guaxenduba, nesse momento aqui na capital de todos os maranhenses. O Bom Dia volta já. São 7 horas e 17 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Agora nós vamos dar sequência à série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos à presidência da OAB Maranhão. Aqui no estúdio eu recebo o candidato Mozart Baldez. Candidato, bom dia. Bom dia, jornalista Alberto. Bom dia a todos os telespectadores da TV Difusora do Bom Dia Maranhão. É um prazer muito grande e renovado estar aqui à sua disposição e de toda a massa que assiste ao seu programa. O senhor é candidato pela chapa 1, Reconstruir é a Ordem, e o senhor tem feito várias críticas, e inclusive classificado a situação vivida hoje pela Advocacia do Estado como degradante. A situação realmente é essa? Chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto porque na qualidade de candidato, nós tivemos a oportunidade de rodar mais de 21 mil quilômetros em todo o estado do Maranhão e vimos o estado em que se encontram as comarcas, falta de funcionários, de serventuários da justiça, em comarcas que nós encontramos inclusive falta de mesa, de cadeira, outras correm até o risco de desabamento, né? Então tudo isso ela confronta com aquilo que nós pregamos, que é o combate à morosidade da justiça. A justiça maranhense é muito morosa. Um processo dura aqui no mínimo 10 anos na primeira instância. Por quê? Porque há, além da má gestão do Tribunal de Justiça, no sentido de aparelhar o sistema judiciário, nós temos juízes que trabalham aqui 3 vezes ou 2 vezes por semana. E isso contribui para o empobrecimento do advogado. O advogado hoje ele não consegue nem pagar as despesas do seu escritório, nem pagar as suas despesas pessoais e de família, e muito menos dar uma satisfação ao jurisdicionário, que são as pessoas que procuram justiça. E essas pessoas geralmente responsabilizam o advogado pelo atraso na prestação jurisdicional. Então eu sou presidente do Sindicato dos Advogados do Maranhão e há 3 anos que eu venho travando esse embate. Hoje eu respondo 5 processos na justiça, porque eu vou para a porta das comarcas e denuncio em loco, ao vivo, o juiz que não está trabalhando. Mas eles não estão acostumados com esse tipo de denúncia, né? A justiça, as pessoas têm muito medo da justiça e os advogados têm muito receio de serem perseguidos. Então eles precisam, na verdade, de uma voz como a nossa, que ao longo desses 3 anos vem denunciando essas práticas. Não digo que são todos os juízes, mas a grande maioria dos juízes do Maranhão trabalham pouco, produzem pouco, e a administração da justiça, a presidência, não só a atual, como as anteriores, elas são coniventes, porque há um corporativismo exacerbado, há uma falta de fiscalização. Todo mundo fiscaliza todo mundo no Brasil, mas a justiça não é fiscalizada externamente. Então nós temos o FERJ, que é um fundo de reaparelhamento e reequipamento do judiciário, e me causou estranheza, porque hoje eu posso discutir categoricamente essa questão judicial, porque eu estive cara a cara com os advogados e estive em quase todas as comarcas do estado do Maranhão, que chega quase a 107 comarcas. E a gente percebe, jornalista, que nós precisamos de alguém que fiscalize a aplicação dessas verbas, porque só em 3 anos nós temos o FERC, que é um fundo dos cartórios extrajudiciais, são emolumentos
pagos diariamente. Nós temos o FUNCEP, que é um fundo para pagamento da segurança pessoal do juiz, que chegou à margem em 3 anos, no portal da transparência, que eu fui dar uma estudada, de 12 milhões. Aí eu pergunto, para que 12 milhões para tratar de segurança de juiz? Eu nunca vi se matar juiz no Maranhão, eu nunca vi falar em 10 anos que eu estou aqui, que algum juiz tenha sofrido algum atentado. Nessa viagem que o senhor fez ao interior do estado, o senhor deve ter percebido por parte dos advogados uma reclamação em relação à interiorização da ordem, né? A gente já tocou nesse assunto aqui com os candidatos que aqui estiveram, vamos falar com os demais candidatos também. Por que esse distanciamento das subseções, enfim, como é que o senhor avalia isso e qual é a solução para esse problema? Eu avalio da seguinte forma, primeiro que as chapas, elas são muito centradas nos principais municípios. A nossa chapa tem 28 representantes do estado do Maranhão. Nós temos diretores de Araioses, a Cururupu, a Balsas, a Imperatriz. Quando você contempla a maioria dos municípios, você tá trazendo os problemas. E como é que você vai resolver esses problemas? É discutindo com a categoria, fazendo um grande entendimento e fazendo uma grande junção, porque o estado é muito grande. E nós vamos fazer seminários permanentes, porque nós temos hoje, nós passamos 8 meses estudando os problemas da advocacia e como resolver esses problemas. E nós sabemos como é que nós vamos resolver. Mas sem ter um grande entendimento, inclusive com o judiciário, nós vamos conversar com o judiciário. Nós vamos conversar com todos os representantes de classe, com todos os ex-presidentes, porque se nós não fizermos um grande entendimento estadual, nós não temos condições de colocar o trem nos trilhos, porque o judiciário tem que fazer a parte dele, o advogado tem que fazer a parte dele, o Ministério Público, que também é TQQ, porque o que acontece? Eu fui a Grajaú denunciar um juiz que não trabalhava, agora virou o melhor juiz, depois da denúncia, e o Ministério Público de Grajaú está me processando por calúnia e injúria de difamação, porque o juiz não estava lá, nós gravamos a ausência dele, depois ele apresentou uma história que não foi investigada, e o Ministério Público veio me investigar como denunciante. Quer dizer, são essas coisas que ocorrem no Maranhão e nós temos que combater. E como combater? Através da Ordem dos Advogados, que é uma entidade histórica, uma entidade de combate, é uma entidade que tem credibilidade. E nós estamos aqui, não é só para defender interesse de advogado. O advogado, ele é o porta-voz, ele é o guardião da Constituição e do povo. E o povo do Maranhão está desassistido pela Ordem. Porque a Ordem tem um papel fundamental e princípio e a prerrogativa de fiscalizar o funcionamento não só do judiciário, mas das outras instituições democráticas. Candidato, qual é a sua principal proposta para o jovem advogado? A principal proposta para o jovem advogado é a incubadora da advocacia. Nós queremos gerar emprego e renda para o advogado, porque eu não quero sentar com a minha diretoria na Ordem e chegar ao jovem advogado e perguntar qual é o projeto que eu tenho para ele e eu dizer que eu vou estudar. Nós estudamos um projeto, esse projeto veio da Califórnia, dos Estados Unidos, com grande sucesso. Ele já foi abraçado, inclusive, no estado do Paraná, pela Universidade Positivo. Já está sendo praticado no Distrito Federal e também no estado de Pernambuco. O que é esse projeto? Esse projeto é você tratar da especialização através de convênios. Eu pretendo fazer convênio com a FEMA, que ocasionalmente, por ironia do destino, meu parente Edilson Baldeza, que é o presidente, já tive algumas conversas preliminares. Nós precisamos colocar o jovem advogado para trabalhar, para ele poder pagar pelo menos o que ele pediu emprestado, né? Que é o FIES, para poder ele ter um curso e uma profissão. E nós vamos trazer profissionais especializados, juízes aposentados, para montar nos polos de desenvolvimento do Maranhão. O Maranhão hoje, Adalberto, ele é o estado que mais cresce no Brasil. O ano passado, o Maranhão chegou a 2,8 no PIB, cresceu mais do que o Brasil. E junto com o Maranhão cresceram a Imperatriz, Balsas, Açailândia, Caxias, São José de Ribamar, Estreito e Porto Franco. Então, nesses locais, além de São Luís, nós queremos colocar polos avançados, aonde o advogado ele vai se especializar, porque nós vamos criar, acoplado à incubadora, a escola da advocacia. Porque o advogado, gente, ele já está cansado de assistir aula.
O advogado agora precisa ir para a prática, ele precisa ganhar o dinheiro dele para ele ter o seu sustento e ele precisa aprender a advogar nas áreas que não estão saturadas. Nós precisamos de advogado portuário, nós precisamos de advogado marítimo, nós precisamos de advogado de inovação, nós precisamos de advogado digital e nós não temos no Maranhão. Nesse momento, nós temos aqui o Porto de Itaqui, as pessoas falam de 10 a 15 a 20 idiomas aí. E nós não temos advogados preparados, nem falando idiomas, para fechar contrato. A chapa 1, candidato, vai dar atenção também, ou vai ter uma participação maior, um planejamento da mulher advogada, que se ressente, inclusive, de participar de algumas atividades ou de se envolver mais. O senhor entende que esse é um caminho importante para a ordem também, no sentido da renovação que o senhor prega? Tão importante que nossa chapa, eles exigem 30%, nós temos mais de 40% de mulheres dentro da chapa. E exercendo cargos de destaque. Por exemplo, a minha vice-presidente é uma mulher de Caxias. Tá certo? Nós estamos criando departamentos dentro da CAAMA só para mulheres, porque a mulher tem que ser valorizada, a mulher tem um papel fundamental na sociedade, não só por ser mulher, mas por ser mãe e por ser competente. Né? Hoje, a mulher ela tem que ter um mercado que ela possa disputar em condições iguais com o homem. E elas estão, tanto na polícia, quanto na justiça, quanto no Ministério Público, nos concursos, as mulheres do jornalismo também, as mulheres têm se destacado porque elas estão tendo essa oportunidade, mas ainda está longe do que queremos. Nós temos mulheres que são assediadas dentro do judiciário. Nós temos que tomar providência. Nós vamos para a ordem, mas não vamos fazer vista grossa. Nós vamos lá para aplicar a lei para todos. A mesma lei que vai ser aplicada para mim, será aplicada para aqueles que descumprem a lei. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu queria só dizer a todos os advogados e advogadas que nós estamos preparados, nós temos condições, temos experiência, nós vamos zelar pelo patrimônio da nossa entidade, nós vamos zelar pela proteção dos advogados, pela prerrogativa, vamos contratar dois procuradores para processar aquelas autoridades que desrespeitarem ou violar a prerrogativa. Nós vamos para um diálogo, primeiramente, mas se esse diálogo não der resultado, aí nós vamos judicializar. A própria justiça vai julgar a justiça, porque a justiça começa aqui, mas termina em Brasília. A justiça começa aqui, mas termina lá no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Aí nós vamos saber se juiz pode desrespeitar a lei. Então, essa é a nossa proposta e é assim que nós iremos agir. Doa quem doer. Por quê? Porque nós somos a única chapa aqui no Maranhão que não somos patrocinados nem pelo dinheiro do crime, nem por criminosos e nem pela política. Nós estamos vendo aí uma disputa que está sendo gerada, cada chapa tem um padrinho, porque elas representam, os meus adversários, representam os empresários da advocacia. Nós somos uma chapa trabalhista, que defendemos emprego, defendemos renda e defendemos prerrogativas. Candidato Mozart Valdez, obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora, a presença aqui no Bom Dia. Bom, amanhã nós vamos encerrar a série de entrevistas recebendo o candidato Carlos Brisac. Agora nós vamos à região Tocantina. Vamos às informações direto de Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, os focos de incêndios nesta época do ano preocupam as autoridades. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais monitora a incidência das queimadas diariamente em todo o país. De acordo com o INPE, o Maranhão é o segundo estado onde foi registrado o maior número de incêndios este mês até agora. Diariamente, as equipes de monitoramento atuam para a redução dos índices. Em novembro, por exemplo, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Maranhão está em segundo lugar com 1.075 focos de incêndio registrados em todo o estado. Seguindo o ranking nacional, o Maranhão está entre os 3 estados do país em focos de incêndio, perdendo apenas para o Mato Grosso e Pará. Os principais atendimentos relacionados a incêndios seguem uma ordem. Primeiro nas áreas de vegetação, depois nos setores residenciais e em terceiro nas áreas comerciais. O mês de julho é marcado por maior incidência, por conta do período de veraneio. A partir de junho, por aí, começo da estação do veraneio, até o final de outubro, o que acontece? A tendência das pessoas é querer construir no seu terreno que estava pretendendo fazer há muito tempo
e com isso põe fogo no terreno de forma discriminada. Os números, mesmo ainda sendo altos, quando feito um comparativo, o saldo gerado pelo órgão de monitoramento é positivo. Aquele terreno que ele era desapropriado, estava mal cuidado, agora a prefeitura o obriga a cuidar desse terreno para que ele possa manter todo o tempo sua superfície do mato rasteira e com isso evite que a outra pessoa ou até mesmo o próprio morador vá lá e ponha fogo nesse terreno. E olha, depois de décadas sofrendo por causa da poluição produzida pelo polo siderúrgico, moradores do Baixo Pequiá, lá em Açailândia, comemoram. É que finalmente eles conseguiram uma nova área onde vão ser reassentados longe da poluição. As casas simples, pessoas humildes, mostram a rotina pacata da comunidade. Rotina essa que mudou há 10 anos. No distrito do Piquiá, são 5 siderúrgicas instaladas, que trouxeram à comunidade diversos problemas, principalmente relacionados à saúde. Os relatos são muitos. Nós somos esquecidos porque nada vem para cá, para o nosso bairro, infraestrutura nenhuma. Depois de tanta luta e resistência, as coisas começam finalmente a mudar. Hoje mora no bairro Piquiá de Baixo 312 famílias e isso representa 1.115 pessoas. O novo local, onde as casas serão construídas, fica distante daqui cerca de 5 quilômetros. A nova área para o reassentamento foi escolhida em parceria com a própria comunidade. Nós vamos ter área de lazer, nós vamos ter escolas, nós vamos ter posto de saúde. Aqui nós temos, só que é como eu falei, é algo que não é bem cuidado. Aqui, a placa já sinaliza o que representa para os moradores uma conquista, que inclusive dá nome ao novo bairro, o Piquiá da Conquista. É isso, Adalberto, foi uma vitória para esses bravos moradores lá de Pequiá, em Açailândia. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Luiz. Um ótimo dia para vocês aí, Imperatriz também. São 7 horas e 33 minutos. Agora vamos falar de política. Para falar sobre o assunto, John Coutrin. John, um ótimo dia para você. Boa quarta-feira e depois desse feriado. Para a gente nem foi, né? Jornalista não tem feriado, não. Estava aqui ontem também. Agora, vamos falar de um assunto aqui que chama atenção e preocupa. O presidente Temer vai entregar ao presidente eleito Jair Bolsonaro um plano de privatização de alguns parques, não é? Nacionais. Entre eles, os Lençóis Maranhenses, não é isso? É isso, Adalberto. 9 parques nacionais, entre os quais os Lençóis Maranhenses nesse plano aí de privatização. Eles querem aí o plano do Temer, que deve ser prosseguido pelo Bolsonaro, no sentido de aliar preservação ambiental ao turismo. Ou seja, porque há áreas de conservação ambiental que não são abertas ao turista. E no caso, incluindo também esses parques nacionais, como o caso dos Lençóis Maranhenses, seria entregue à iniciativa privada. E aí, Adalberto, haveria o investimento e também, claro, o lucro por parte aí dessa parceria, desse plano de privatização. No caso, algo em torno de 150 milhões de reais, Adalberto, aí, em torno dessa privatização desses parques nacionais, entre os quais os Lençóis Maranhenses, iniciativa do Temer, mas que aí deve se dar continuidade a esse plano pelo Jair Bolsonaro, já que pode ser, inclusive, criado o Ministério das Privatizações. O Paulo Guedes é uma proposta do governo Bolsonaro privatizar e os Lençóis incluído nisso porque é o maior parque de dunas da América Latina, algo em torno aí de 155 mil hectares. Então, é uma iniciativa aí no sentido de gerar também dividendos para o governo federal e também, claro, uma exploração mais abrangente na questão turística. Já foi criada uma espécie de secretaria aí das privatizações, Exatamente. né? Tem que ver quais são os critérios que vão ser utilizados para ver se daqui a pouco a gente vai ter condição de visitar, por exemplo, o maranhense vai ter ainda a condição de visitar o parque, né? E pagar para entrar no parque, lógico que vai ser cobrado uma taxa a partir dessa privatização, mas saber se essa taxa vai ser realmente usada na manutenção, enfim, tem alguns critérios que a gente precisa ficar atento, né? Isso. Ô John, a ex-governadora Rosiana Sarney está causando um mal-estar no MDB e eu queria que você explicasse qual a razão. A razão, Adalberto, é aquilo que nós vamos falando há um bom tempo aqui em relação à disputa pelo comando do MDB maranhense. Ninguém vai pedir para a candidata Rosiana, ex-governadora Rosiana Sarney, desistir de pleitear a presidência do MDB. Mas isso gera um certo desconforto, mal-estar, por conta de que outros pretendentes devem querer o comando, como o próprio Hildo Rocha, a ala mais jovem do MDB, o Roberto Costa,
outros membros aí da juventude do MDB querem, claro, comandar o partido no sentido de reorganizar, de reinventar e de oxigenar o MDB. Essa ala, Adalberto, acredita que não há mais espaço para essas figuras aí que já deram essa contribuição, mas é necessário uma renovação dentro do MDB maranhense, no sentido de que o partido possa, então, aí ter novos rumos, novos voos. E aí a candidata Rosiana, a candidata derrotada ao governo do Maranhão, no primeiro turno pelo Flávio Dino, quer continuar na política e o primeiro passo é continuar no comando do MDB maranhense, mas parece, eles preferiam que não haveria disputa, que não houvesse disputa. Mas ninguém vai pedir para ela desistir, mas também mandam recados, sinalizações, no sentido de que é melhor aí haver um entendimento, mas no entorno de outro nome, que não seja mais as velhas figuras do MDB maranhense. E por conta disso é necessário que essas novas lideranças assumam o comando do partido maranhense já aí nas eleições que ocorrerão no início do próximo ano. João, o governador Flávio Dino participa hoje de uma reunião dos governadores do Nordeste lá em Brasília, não é? Que reunião é essa? Segundo interlocutores do governo estadual, próximos ao Flávio, vai haver aquele fórum de governadores do Nordeste, ou seja, o encontro de governadores do Nordeste lá em Brasília. A princípio seria com o presidente eleito Jair Bolsonaro, mas o Bolsonaro, porém, designou o ex-juiz Sérgio Moro e agora o seu ministro, né, será o ministro da Justiça, para aí se encontrar com esses governadores do Nordeste, e a princípio está confirmada a participação do governador Flávio Dino. A assessoria diz, Adalberto, que o Flávio Dino se encontrará com governadores do Nordeste. Não cita se é com Bolsonaro, se é com Moro, mas há informações que o Bolsonaro não irá, o presidente, mas mandará o Moro para aí participar desse encontro, é claro, uma série de agendas do governador do Nordeste em relação a essas pautas que serão lançadas aí para o governo federal a partir do próximo ano. Claro, a liderança do governador do Piauí, Wellington Dias, que é do PT, ele que esteve na reunião passada com 20 governadores representando o Nordeste, agora vai ter um encontro mesmo só desses 9 governadores do Nordeste aí com o representante do governo Bolsonaro, que deve ser o Moro. Para encerrar, agora sim, a gente fala do Senado Federal, que desistiu de flexibilizar a lei da ficha limpa. A pressão foi grande, né? A pressão foi grande. O próprio relator dessa proposta indecente queria que a lei da ficha limpa não tornasse mais inelegível o cidadão condenado, o réu, a 8 anos, mas somente a 3 anos, que ele ficasse inelegível 3 anos, ou seja, para explicar que ele não disputasse as eleições durante 3 anos. Mas é claro, a lei é válida para 8 anos de inelegibilidade do candidato que é enquadrado, do nome da pessoa que é enquadrada na lei da ficha limpa. E para encerrar, Alberto, hoje tem o debate aqui no Ponto e Vírgula entre os candidatos a presidente da OAB. Será às 5h30 da tarde aqui na Rádio Difusora, com todos os candidatos a presidente da OAB no programa Ponto e Vírgula. Obrigado, João. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7h mais 40. Foi sepultado ontem à tarde no cemitério do Vinhais o corpo do nosso colega aqui do Sistema Difusora, Henrique Celso Ribeiro Ramos. O Henrique era assistente de estúdio aqui na emissora, onde também foi editor de imagem por muitos anos. O corpo foi velado na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Coab, por familiares, amigos e colegas de trabalho. Nós, aqui do Sistema Difusora, mais uma vez nos solidarizamos à família enlutada pela morte desse grande profissional que nos deixou nesta semana. No próximo bloco, São Luís vai sediar um simpósio internacional de HPV e tumores relacionados. E mais, conheça um time de futebol americano de Pinheiro, no interior do estado. Nós voltamos já já, imagens ao vivo, nesse momento na Avenida dos Franceses, em São Luís. São Luís cedia a partir de amanhã o 3º Simpósio Internacional de HPV e Tumores Relacionados e o 3º workshop do Biobanco de Tumores e DNA. Nós vamos falar mais sobre o tema do evento. Aqui no estúdio eu recebo o coordenador internacional do evento, Dr. Rui Miguel Gil da Costa Oliveira. Dr. Rui, bom dia. Bom dia. Bom, um seminário extremamente importante, vai atualizar as pessoas sobre o debate de temas emergentes na área. E essa situação específica aqui do HPV é preocupante, não é? A gente, em especial, falando de um estado como Maranhão, no Nordeste,
ainda preocupa muito. Sem dúvida, o HPV é talvez um dos principais fatores de risco para vários tipos de câncer pelo mundo fora, e ele é altamente prevalente no Brasil e nos estados do Nordeste. No Maranhão ele está associado a tipos de câncer, aliás, bastante raros na outra parte do mundo, não é? O câncer de pênis, por exemplo, tem no Maranhão, penso que a maior taxa de incidência a nível mundial. É uma coisa extremamente invulgar, afeta um vasto número de homens do Maranhão. Então, sim, é uma urgência combater isso. E é possível prevenir, né, de forma tão simples, né? Então, no caso, por exemplo, do câncer de pênis, os números do Maranhão, como o senhor falou, são alarmantes, né? Mas falta, será, ainda informação às pessoas que moram, principalmente no interior do estado, onde há um registro grande desses casos? Eu creio que falta informação, talvez falte a informação científica de qualidade sobre as possibilidades de prevenir realmente esse gênero de problemas, né? Existem vacinas, como sabe, para o HPV, que tudo leva a crer que são bastante eficazes na prevenção desses vários tipos de câncer. Mas por que a busca ainda é pequena por parte dos pais, das famílias, para esse tipo de vacina? Já que nós estamos vivendo em tempos de fake news, tem muita informação equivocada, distorcida circulando em relação à vacina, por exemplo? Eu não sendo brasileiro, eu sou português, como sabe, né? Eu estou fazendo essa dublagem simultânea de português de Portugal para português do Brasil. Eu espero que os telespectadores me entendam. Está tudo muito bem, por Eu enquanto. espero que sim. A verdade é que nesses últimos anos em que eu tenho trabalhado com a UFMA, visitando nesses últimos 2 anos, eu tenho percebido no debate com os alunos e com os colegas que circula uma quantidade de informação enviesada e um número grande de preconceitos sobre os potenciais malefícios das vacinas, que não tem qualquer fundamento. E em discussão com estudantes da universidade, eu entendo que eles trazem um conjunto enorme de preconceitos que é difícil de desmontarem. Ou seja, é difícil a informação científica penetrar quando você tem um conjunto de pessoas por detrás dizendo, não, vai provocar demência, vai provocar autismo, vai provocar não sei o quê. Não temos qualquer evidência nesse sentido, mas pelo contrário, né? Pelo contrário, né? Então era extremamente importante implementar a vacinação, sem dúvida, né? Fale um pouco sobre esse evento para nós. A gente percebe pela programação que são áreas extremamente importantes, esse workshop do Biobanco de Tumores e DNA, também o Simpósio Internacional de HPV, não é? E tumores relacionados. Quem são os convidados? Está tudo pronto, tudo preparado para o evento? Tudo certo, tudo certo. A organização diz que está impecável. Certamente será um sucesso a partir de quinta-feira. Na verdade, o Biobanco tem tido um papel importante, penso eu, na internacionalização da ciência feita aqui no Maranhão, no estabelecido de colaborações com outros países. E esses eventos são muito importantes para juntar todo mundo. Então, eu acho que o grande papel desse simpósio vai ser trazer pessoas da América Latina, como o professor Antônio Cubilha, de Asunción, no Paraguai, que é um especialista mundial em câncer de pênis, escreveu a classificação mundial desse gênero de tumores, com pessoas de Portugal, eu próprio virei dos Estados Unidos. E então, esse gênero de pessoas que vem tentar dinamizar e apoiar os colegas de cá do Maranhão nessas pesquisas, nomeadamente nessa área de câncer genitourinário. Pênis, bexiga, próstata, fundamentalmente. Que informações o senhor tem sobre as pesquisas feitas aqui no estado, dos professores, a orientação que é dada aos estudantes também? Que informações o senhor tem sobre o trabalho feito aqui no Maranhão? Notável, na verdade, tem sido um esforço grande nesses últimos 5, 10 anos de desenvolvimento. Houve uma grande aposta em termos de infraestrutura, em termos de equipamento, mas, como costumava dizer o meu saudoso orientador em Portugal, o professor Carlos Lopes, a universidade não é feita de paredes. A universidade é feita pelas pessoas. Ou nós temos recursos humanos devidamente preparados, internacionalizados, com padrões de qualidade mundiais, ou então nós podemos ter as paredes que quisermos e os equipamentos que entendermos, que eles vão ficar parados e sem utilidade. Então eu acho que nesse momento o que falta é a formação de recursos humanos, é o intercâmbio com outros países para abrir mentalidades, para gerar ambição de ir mais longe, de estabelecer padrões de qualidade e exigência, os mais altos que seja possível, né? O evento acontece a partir de amanhã, queria que o senhor confirmasse o local. Exatamente. São 3 dias? São 3 dias, exatamente. Quinta, sexta e sábado.
no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão, atrás do Paulo Freire, e estaremos lá para receber todo mundo. Doutor Rui Miguel, muito obrigado pela presença Obrigado, aqui, um bom evento. Muito obrigado. São 7h50. Um grupo de estudantes, professores e técnicos da Universidade Federal do Maranhão embarca a partir de hoje para o continente africano. O destino é Cabo Verde. Eles fazem parte de uma iniciativa pioneira no Brasil, um curso de licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros. A viagem para Cabo Verde, no continente africano, está sendo planejada há mais de 2 anos. A comitiva é formada por 61 pessoas, entre estudantes do curso de licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros e membros das secretarias de Estado da Educação e de Direitos Humanos e Participação Popular. Esse trabalho de campo ele faz parte da proposta de formação docente do nosso curso, né? Então, a primeira licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros do Brasil, então é uma proposta muito pioneira e também é pioneira a proposta de fazer o trabalho de campo com tantos estudantes, né? Jonas é da primeira turma do curso de estudos africanos e afro-brasileiros da UFMA e pela primeira vez vai ter a oportunidade de conhecer de perto uma realidade que ele vem estudando há mais de 4 anos. Nesse momento de 15 dias de intercâmbio em Cabo Verde, nós vamos poder então vivenciar, né, a parte da história, da sociologia, da arte, da geografia, do que nós vimos na teoria, nós vamos poder vivenciar isso no cotidiano do povo africano, né? Luiz vai aproveitar os conhecimentos que já tem na formação de economista para fazer um paralelo com o estudo que pretende aprofundar durante a viagem. Então essa viagem para Cabo Verde eu espero, a partir de ter contato com a universidade, ter contato com economistas e textos de economistas africanos, particularmente em Cabo Verde, e daí tentar desenvolver um futuro trabalho monográfico. Essa é importantíssima a minha viagem e a viagem de todo mundo é nesse sentido. A finalidade da viagem é poder aprofundar as pesquisas sobre esse continente, que durante muito tempo teve a sua importância omitida dos livros. Esse retorno das ciências para o continente africano, principalmente a ação do nosso curso, né, em relação a isso, se faz com a intenção de evidenciar essas histórias, essas geografias, essas sociologias ligadas ao continente africano. Esse projeto está sendo feito pela Universidade Federal do Maranhão em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e com a Universidade de Cabo Verde. E vai servir, entre outras coisas, para que os alunos possam buscar fontes para trabalhos de conclusão de curso. Eles vão poder aproveitar esse momento para estar produzindo conhecimento, realizando pesquisa, e nós pretendemos de que outros trabalhos venham a sair também desse momento, desse contato. Aqui no Bom Dia a gente vai falar de esporte. Para bater bola comigo, Laércio Júnior já está por aqui. Laércio. Bom dia. Bom dia. A gente começa falando então hoje sobre futebol americano. Aliás, é um esporte que tem se desenvolvido aqui na capital, né? Mas no interior, a primeira vez que eu estou sabendo que tem uma equipe sendo formada aí. É a 8ª cidade agora que tem um time de futebol americano. Olha, legal. Já temos 7 cidades do estado que tem times de futebol americano. Já dá para fazer uma competição. Já dá para fazer uma competição. Só que esse tem uma característica bem diferente, Adalberto. Na impossibilidade de praticar esse esporte, que ele tem algumas particularidades diferentes, por exemplo, do futebol. Você pode colocar ali 2 sapatos de um lado, 2 do outro e fazer 2 golzinhos, né? Para poder aquela peladinha lá de fim de tarde. Esse não, esse precisa de regras, de um equipamento, de uma indumentária completamente diferente. Os uniformes, eles precisam de um trabalho específico para essa modalidade, mas mesmo assim, a turma de Pinheiro, que hoje é a sensação no futebol tradicional, que nós somos pentacampeões, eles estão tentando também transformar uma equipe de Pinheiro em campeã numa outra modalidade, que você vai acompanhar agora. Vamos falar de futebol? Pinheiro vem fazendo história com o PAC, que tem surpreendido nos seus últimos jogos. Mas não é exatamente desse time que eu quero falar. Pinheiro tem outros representantes, um grupo de jovens chamado Pinheiro Black Bulls. Conheça agora o time de futebol americano de Pinheiro. As dificuldades do time ainda são muitas. Falta o equipamento de segurança e um local adequado para treino. Como vocês podem ver, né, a questão de campo, que a gente não tem um campo fixo para treinar, entendeu? E a questão de equipamento, bolas,
alguns suportes, tipo, a gente precisava de um suporte como licenças para conseguir espaço para jogar, porque nem sempre o campo do IEP está disponível. Às vezes a gente chega aqui e tem outras pessoas jogando, então a gente não tem um local fixo. Esse é a nossa maior dificuldade, encontrar um local fixo para treino. Apesar do sol quente e o campo sem estrutura, os treinamentos de futebol americano acontecem todos os domingos. Os integrantes do time mantêm os custos com dinheiro próprio. A gente fez um cofre do time para arrecadar dinheiro, a gente faz cinema em alguns pontos da cidade para arrecadar dinheiro justamente para isso, para comprar os equipamentos, os capacetes, os shoulders para o time. E também os equipamentos para treino, como os cones, as escadinhas e outras coisas mais. O sonho deles é expandir o projeto. Com essa nova modalidade em Pinheiro, é mais um incentivo na prática do esporte. Pinheiro é a 8ª cidade a construir um time de futebol americano e trazer esse esporte novo para o Brasil. Mesmo com os obstáculos, o Pinheiro Black Bulls demonstra que a paixão pelo futebol americano é maior que as dificuldades. Qualquer pessoa pode participar dos treinos, que acontecem todos os domingos no campo do IEP, a partir das 8 da manhã. O campo do IEP, Adalberto, ele fica perto da Fundação Bradesco, no bairro chamado Antigo Aeroporto, lá em Pinheiro. E todos conhecem. Eu já, por exemplo, bati bola no campo do IEP. E é desse jeito que vocês estão vendo, né? Para praticar futebol até que dá, mas para futebol americano eles tiveram que realizar toda uma improvisação. Mas boa iniciativa deles. Ótima iniciativa. Eles pedem apoio, inclusive, a Prefeitura vem fazendo um bom trabalho, o prefeito Luciano Genésio lá com o PAC, que recebe condições para participar do Campeonato Maranhense, tanto que ganhou a Série B e que vai jogar agora a Série A do Campeonato Estadual, lidera o seletivo para uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. É bom dar uma olhadinha também nessa turma que precisa de melhores condições, de equipamentos para poder treinar e, quem sabe, participar de competições, né? Já temos 7 cidades que participam ativamente de competições. Pinheiro pode muito bem ser a 8ª equipe a participar, os treinamentos acontecendo todos os finais de semana e nós vamos acompanhar de perto. Campeonato Brasileiro da Série B vai chegando ao final, Sampaio, final de ano também, né? Enfim, o Sampaio tem mais um jogador aí que saiu do time? Jocinei foi embora, o Jocinei, claramente, o Massinho tinha outros planos para esse jogador, que você inclusive está acompanhando aqui do lado. Foi contratado como grande reforço e, na minha opinião, fez até valer a contratação, mas durou pouco a presença do Jocinei aqui. Ele foi titular com o treinador passado, não permaneceu titular com o Marcinho na maioria dos jogos, né? Teve poucas oportunidades, entrou em acordo com o presidente do clube, o Sérgio Frota, e já foi embora para São Paulo, vai buscar novos rumos. O Marcinho segue trabalhando o time que joga sábado. E esse jogo de sábado, Adalberto, ele tem um detalhe. O Sampaio pode definir um adversário a menos no grupo do Norte e Nordeste no ano que vem. Se o Sampaio Corrêa conseguir fazer o Criciúma tropeçar, em caso de vitória, o Paysandu permanece na B. Em tese, é um adversário a menos na chave do Sampaio Corrêa, que promete ser espetacular, com Náutico, Santa Cruz, Imperatriz, o clássico local, Botafogo da Paraíba, ABC, o próprio Sampaio Corrêa, enfim, o Paysandu entraria, né, juntamente com o Clube do Remo lá do Pará. Okay. Seria um adversário a menos. Obrigado, Laércio. Ótimo dia para você. Um abraço, até amanhã. Bom Dia Maranhão, termina agora outras notícias no Portal M10. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã aqui na Difusora. Um abraço e até lá.